Ora, vamos dar início à hora certa a este ponto de encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Nós hoje temos um tema importante, bastante importante, que tem a ver, portanto, com as casas passivas. Há aqui um conceito que é um novo conceito de alguma forma, embora em termos de investigação seja um conceito já bastante trabalhado, que é o conceito das Near Zero Energy Buildings, que vejo que na vossa página que têm usam o N mais para o Net Zero Energy Buildings, ou seja, conseguir chegar mesmo ao zero, não é? Por um lado, em termos de objetivo, e esta questão do que é quando as diretivas falam do Near Zero, é sempre aquela grande dúvida, até que ponto é Near, até que ponto é próximo do zero ou não. E esse é um dos aspectos que provavelmente irão fazer essa discussão e que eu, com maior atenção, ver qual é a vossa posição. Naturalmente que esta questão insere-se em toda a lógica e quer vinda da regulamentação de energia em edifícios e, portanto, da redução dos consumos. O segundo aspecto é aquela habilidade de reduzir os consumos, garantindo a qualidade do ar e o conforto térmico, não é? Que é um dos aspectos aqui determinantes, porque só reduzir consumos não chega. E o terceiro aspecto é naturalmente o recurso às energias renováveis e a forma como essas energias renováveis se conseguem produzir na mesma altura em que se faz o consumo, ou não sendo assim, que dificilmente em certos casos é assim, como é que se faz o recurso à armazenagem. Naturalmente há aqui duas formas de armazenagem que nós iremos ver, uma que é uma armazenagem mais térmica, digamos, usando a própria estrutura dos edifícios como ponto de armazenagem, outra será eventualmente uma armazenagem mais elétrica, mais recurso a baterias, situação que é sempre muito complicada, quer em termos económicos, quer em termos da análise de ciclo de vida das próprias baterias, e portanto temos aqui outros tópicos. O que aqui as duas investigadoras nos trazem são conceitos já oriundos da Alemanha, de Darmstadt, que têm vindo a ser aperfeiçoados, adaptados a climas diferentes, como o caso do clima português, e com resultados muito interessantes, uma vez que, ou reforçado pelo facto de um dos oradores não ter podido vir, eu iria fazer uma breve leitura, uma rápida leitura dos currículos resumidos, e portanto a engenheira Fernanda Rodrigues, que é licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e doutorada em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro, exerce funções de docente no Departamento de Engenharia Civil desta Universidade desde 2001. Formadora e perita qualificada do RCCTE, desenvolve trabalho na área da reabilitação e construção sustentável e eficiência energética de edifícios. Tem o certificado de Passive House Designer e é sócia fundadora da Associação Casa Passiva. A arquiteta Ana Diniz Alves é mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, desenvolve investigação na área de eficiência energética, especificamente na área de Passive House, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Sócia fundadora da Associação Casa Passiva. Esta sessão irá desenvolver-se, portanto, em duas fases. A primeira com a apresentação pelas oradoras, que seguirá um período de debate, que é sempre o aspecto muito enriquecedor destas sessões. Quer por força do horário em que isto vai funcionar, do CIU, quer também por as duas investigadoras são da Aveiro e, portanto, terão de apanhar o comboio de regresso, mas julgo que nós teremos muito tempo para trocar todas as ideias, esclarecermos e por favor, participem. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde a todos. Já estou a começar mal, com estas coisas dos microfones, não gosto muito. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Enova este convite que nos foi formulado ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro para vir falar sobre um tema que nos é bastante querido, que é o da Casa Passiva, o Passive House, e como o Sr. Engenheiro referiu, um grupo de professores e de investigadores da Universidade
há 4 anos, fundou esta associação, a PCPP, Passival Zero Energy, plataforma portuguesa, que agora nós gostamos de designar como Casa Passiva. Como também referiu o engenheiro, este conceito de Passive House apareceu, foi desenvolvido na Alemanha na década de 90, portanto iniciaram os estudos nos finais dos anos 80 e começaram a construir as primeiras casas passivas segundo esta metodologia da Passive House em 1991. Essas casas são 4 casas geminadas que foram construídas em Kranichstein, eu não sei dizer em alemão, peço desculpa, perto de Darmstadt, na Alemanha. Ainda hoje existem, ainda hoje são habitadas, são permanentemente monitorizadas e, se forem ao site da Passive House Institute, podem ver inclusivamente os resultados dessa monitorização e podem verificar que o desempenho energético dessas habitações mantém-se, portanto, de acordo com aquilo para que foram projetadas e construídas. Portanto, o seu desempenho mantém-se dentro dos objetivos, dentro dos limites para os quais for de cálculo e de construção. Portanto, esta nossa apresentação vai-se, depois desta pequena introdução, vai-se dividir nestes 3 pontos. Uma breve apresentação da nossa associação, uma apresentação breve do conceito de casa passiva e depois vamos apresentar um exemplo real de uma construção, de uma casa, de uma habitação, que foi o resultado de um projeto em que participámos com uma empresa da zona de Aveiro, do distrito de Aveiro, portanto, que é uma casa que está construída e que está habitada desde julho de 2015 e que foi desenvolvida, portanto, todo o conceito, toda a otimização do projeto foi desenvolvido pelo nosso grupo de trabalho. Sendo assim, relativamente a esta associação, a Passival Zero Energy, Casa Passiva, qual é a sua missão? Porque é que nós resolvemos interessar-nos por este assunto e constituir uma associação? Estas questões da eficiência energética, das medidas passivas, foi algo que sempre fez parte dos nossos trabalhos, como investigadores, como docentes. Contactámos mais de perto com o Instituto Passive House e com a sua metodologia de trabalho, por isso interessámos-nos, fomos fazer formação à Alemanha. Como disse na apresentação que fez, eu sou Passive House Designer certificada, portanto fiz o exame, que é um exame bastante rigoroso para ser Passive House certificada, e portanto constituímos, após esse percurso, esta associação, com o objetivo de fazermos a divulgação deste conceito, que achamos que é bastante importante e já vamos falar sobre isso, para fazermos também formação sobre Passive House, portanto já fizemos alguns cursos, são cursos, não são cursos de longa duração, os cursos que nós promovemos são cursos de 30 horas, portanto que são 3 dias intensivos de formação, portanto com o objetivo de estimular os engenheiros, os arquitetos ou mesmo pessoas que trabalham, não sendo engenheiros ou arquitetos que trabalhem no setor da construção e que se interessem por estas questões. Fazemos investigação, pois somos professores universitários e portanto o nosso negócio é mesmo, além das aulas, é fazer investigação. Temos já várias teses de mestrado e de doutoramento em curso no âmbito da Passive House. Fazemos também prestação de serviços, portanto, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer dono de obra que necessite de consultadoria e que pretenda desenvolver um projeto e acompanhar que se faça o acompanhamento de uma obra, portanto, para obedecer aos requisitos da Passive House, nós também fazemos esta prestação de serviços e estamos também preparados para qualquer tipo de certificação junto do Passive House Institute, portanto, qualquer pessoa que queira certificar o seu imóvel. E porquê que casamos os Net Zero Energy Buildings, os Nearly Zero Energy Buildings, com a Passive House? Poderíamos ter feito apenas uma associação que se chamasse apenas Passive House, mas não casámos estes dois conceitos. Porquê? Porque quando começámos a pensar nisto, efetivamente tinha surgido a reformulação da EPBD de 2006, não é? Que tinha sido transposta para o direito interno em 2006 e, portanto, tinha sido publicada a sua reformulação em 2010 e, se nós lermos bem a EPBD, que vem introduzir
a obrigatoriedade de projetarmos e construirmos até 2020 temos um período de repensar a forma de trabalhar, não é? E após essa data teremos que conceber e construir edifícios que sejam Nearly Zero Energy Buildings, mas que, se lermos bem a diretiva, na sua gênese, ela diz que nós temos é que ter edifícios eficientes, portanto, energeticamente eficientes. Ora, o que é um edifício energeticamente eficiente? É um edifício que consome muito ou um edifício que consome pouco? Portanto, nós, o conceito de casa passiva, o conceito passivo está aqui intrinsecamente colocado, não é verdade? Portanto, e o que é isto, um net zero ou um Nearly Zero Energy Building? Portanto, hoje ainda não sabemos bem. Portanto, se nós sabemos que o Nearly Zero é um edifício que consumirá, que produzirá quase tanta energia como aquela de que vai necessitar, e essa produção será feita através, com o recurso de energias, a produção de energias de fonte renovável. O net zero é aquele que produz tanta energia como aquela que consome. Mas o problema é o ponto de partida. Esses edifícios, portanto, podem necessitar à partida de consumir muita energia, e então questiona-se se serão energeticamente eficientes, não é? Ou se efetivamente, como aqui está representado, o seu ponto de partida, logo na sua gênese, nós nos preparamos, sob o ponto de vista passivo, para que eles tenham necessidades energéticas muito baixas. E é aqui que entra, efetivamente, a Passive House. Portanto, a Passive House, o seu grande objetivo é que se concebam edifícios, e nós chamamos casa, mas a Passive House aplica-se não só à habitação, mas como a edifícios de serviços, a escolas, a piscinas, a igrejas, que é uma coisa extraordinária, portanto, a edifícios para qualquer utilização. Portanto, aquilo que se propõe é que esses edifícios, o ponto de partida deles esteja aqui, portanto, necessitem de muito pouca, que se produza muito pouca energia para se atingir um elevado nível de conforto. E, portanto, daqui este casamento, e, portanto, para se atingir os tais nearly, ou mesmo os net zero energy buildings. Portanto, é este casamento perfeito, e o próprio conceito, como vamos ver, tem evoluído neste sentido. Portanto, e o que é uma Passive House? Uma Passive House não é mais do que um edifício Passive House, melhor dizendo, não é? São edifícios nos quais nós conseguimos atingir um elevado conforto térmico com um baixo consumo de energia. Portanto, é o conceito essencial da Passive House. E com uma elevada qualidade do ar anterior, como ouvimos aqui referir, que é fundamental, porque muitos dos nossos edifícios se nós medirmos a qualidade do ar interior em termos, pelo menos, da concentração de CO2, do teor de CO2 que lá temos, portanto, ficaremos surpreendidos com as concentrações elevadíssimas que produzimos e com as quais convivemos. Portanto, a elevada qualidade do ar anterior é essencial nestes edifícios. E este casamento, portanto, perfeito, portanto, vem agora casar-se com o recurso às energias renováveis, portanto, para se caminhar no sentido de se atingirem os Nearly Zero Energy Buildings ou os Net Zero Energy Buildings. Além disto, há um outro requisito que o Instituto Passive House aponta, que é que estes edifícios sejam construídos a um custo moderado, portanto, que o custo da sua construção não deve ser excessivo. Portanto, há uma construção atingível por todos, no fundo, é aquilo que eles pretendem que seja. Portanto, isso também é um ponto interessante deste conceito. Ora bem, nós para atingirmos estes edifícios, e segundo este conceito, este standard da Passive House, temos que seguir determinados princípios. E os princípios da Passive House são ao nível de quê? Ao nível da envolvente externa do edifício. Portanto, um bom isolamento térmico, uma envolvente externa isenta ou na qual estejam minimizadas todo o tipo de pontes térmicas, não apenas as pontes térmicas planas, mas as pontes térmicas lineares, um edifício com bons envidraçados, portanto os vãos envidraçados
de boa qualidade em termos de desempenho térmico, que um edifício estanque, portanto toda a envolvente externa tem que apresentar uma elevada estanquidade, e a questão da casa passiva, agora aqui coloca-se, ela não é totalmente passiva. Tem aqui um mecanismo ativo, que é um sistema mecânico de ventilação com recuperação de calor. Portanto, é este sistema mecânico que vai permitir que haja uma constante renovação de ar e, portanto, apesar de ser um edifício com uma elevada estanquidade, um envolvente muito estanque, é este mecanismo, este equipamento mecânico de ventilação que lhe vai permitir ter uma excelente qualidade do ar interior em permanência. E como tem recuperação de calor, vai permitir manter as temperaturas internas dentro sempre de uma gama de conforto com um baixíssimo consumo energético, portanto, de acordo com o que vamos ver. Além destes 5 princípios, questionamos se não haverá mais 2, que são fundamentais. É a orientação do edifício, fundamentalmente, não é? E a concepção, toda a parte da arquitetura bioclimática que interessa aqui, e o 7º princípio, que é o recurso às energias renováveis, portanto, a produção de energia através das energias renováveis. Ora, muito bem, como há pouco disse, este conceito da Passive House tem sofrido evolução. Portanto, não são, claro que tudo isto, todos os conceitos devem ser dinâmicos, não se devem manter estáticos dentro do seu casulo. E eles próprios, os alemães, estão sempre atentos à evolução, e uma coisa que começou pela verificação destes 5 princípios, portanto, um bom isolamento, ausência de pontos térmicas, uma minimização de pontos térmicos na envolvente, a utilização de materiais eficientes do ponto de vista térmico, o sistema de climatização, entre aspas, o tal sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor e tudo isto associado a um elevado nível de conforto que se atinge e a uma monitorização, e vamos ver que este conceito não é apenas papel, que é uma coisa que nós estamos muito habituados, é fazermos um cálculo muito bonito, mas depois em obra aquilo que nós calculamos e aquilo que nós preconizamos em projeto nem sempre é cumprido, e depois ninguém, no fundo, monitoriza ou mede se atingiu os objetivos que foram estabelecidos na fase de projeto em termos dos consumos. E este conceito exige que, quer durante a construção, quer após a construção, se faça o controlo e se faça a monitorização do edifício no sentido de verificarmos se os objetivos de cálculo foram ou não foram cumpridos. E isso é extremamente importante, é a validação de tudo isto. E nesta evolução, e tendo em atenção as exigências que foram postas a nível europeu para que tenhamos os Nearly Zero, os Net Zero Energy Buildings, o próprio conceito evoluiu e agora falamos na Passive House Plus, que é uma Passive House que, com recurso às energias renováveis, produz tanta energia quanto a que necessita, o pouquinho que ainda necessita para funcionar, não é? Ou então mesmo a Passive House Premium, que é aquela Passive House que vai conseguir, portanto, através de sistemas, não é, de produção de energia, produzir mais do que aquilo que necessita. E estes princípios são traduzidos, e reparem, isto que aqui está, não é para vos assustar, isto são como é que nós atingimos, como é que na Alemanha, portanto em países do centro da Europa, países extremamente frios, que não é o nosso caso, como é que estes 5 princípios devem ser atingidos, com que limites é que devem ser atingidos. E então começamos aqui pelo isolamento térmico e da envolvente opaca. E então, para a Alemanha, o standard da Passive House diz que o coeficiente de transmissão térmica plano da envolvente externa de um edifício Passive House deve ser inferior ou igual a 0,15 watts por metro quadrado vezes grau Kelvin ou grau centígrado, como queiram. Portanto, isto é um valor extremamente pequeno, não é? Se olharmos para a nossa regulamentação, que agora entrou em vigor recentemente a alteração ao nosso RE e ao nosso REX, não é? Portanto, e entraram em vigor novos requisitos em termos de coeficientes de transmissão térmica de referência, nós estamos nos 0,25, 0,30, 0,35, consoante
a zona climática, nas nossas 3 zonas climáticas, não é? Portanto, isto para nós é extremo, não é? 0,15 é muito. Para o nosso país, nós não necessitamos de atingir um coeficiente de transmissão térmica tão baixo. Na ordem de 0,20, 0,25, que já estamos próximo dos requisitos atuais da nossa própria regulamentação, é quanto basta para nós conseguirmos atingir os requisitos da Passive House. Depois, em termos dos... E isto para toda a envolvente térmica. Quando eles falam em envolvente térmica, é pavimentos, paredes, cobertura. Portanto, este requisito aplica-se a tudo. Em termos dos vãos envidraçados, como nós sabemos, no edifício os vãos envidraçados são as zonas mais frágeis do nosso envolvente. É por onde passa calor, onde passa mais frio, portanto são zonas muito frágeis. Então, aí eles exigem um uso dos envidraçados, portanto um coeficiente de transmissão térmica para os vidros de 0,8, inferior ou igual a 0,8, e para o vão, portanto, vidro mais caixilharia de inferior ou igual a 0,85, e aconselham fatores de coeficientes de transmissão térmica, fatores solares, desculpem, inferiores da ordem dos 50% a 55%. Ora, isto para Portugal também não é exigido estes valores. Nós já fizemos nos nossos trabalhos de investigação e nas teses de mestrado e doutoramento que nós temos desenvolvido, aquilo que nós temos feito é adaptar este conceito ao nosso clima, às nossas diferentes zonas climáticas, porque é isso que interessa, não é? Olharmos para um conceito cegamente e aplicá-lo cegamente ao nosso país. Isso não deve interessar a ninguém. Nós temos que o estudar e temos que o adaptar à nossa realidade climática, que é muito diferente da Alemanha, onde fazem temperaturas negativas, menos 15, menos 16 graus. Agora, nós temos aqui um problema, é o calor, não é? É o sobreaquecimento na estação de arrefecimento, portanto, no verão. E, portanto, em termos do coeficiente de transmissão térmica para os vãos envidraçados, no nosso país, um valor de 1,2, 1,3, como vão ver no exemplo da casa passiva que vamos apresentar, é quanto basta para se atingir os requisitos deste conceito. Em termos do fator solar, aqui, como nós temos o problema do sobreaquecimento no verão, e por exemplo Lisboa, aqui todo o sul, não é? Que é muito mais quente que nós lá no norte, o fator solar por vezes tem que ser menor do que estes 0,5, portanto, para evitarmos que haja uma maior transmissão de calor para os espaços interiores e, portanto, para diminuir a probabilidade de sobreaquecimento. Em termos da estanquidade, estas casas, como vamos ver, são objeto de um ensaio de estanquidade, o vulgarmente chamado blower door test ou de porta ventiladora, quer no final da construção, quer mesmo quase no final da construção. O ideal é fazer sempre 2 testes, e quando a casa está feita, portanto, quando o edifício está feito. Portanto, aquilo que fazemos é colocar o edifício em subpressão, a menos 50 pascais, e verificar por onde é que entra o ar, por onde é que há infiltrações, não é? E depois a mais 50 para ver por onde é que o ar se exfiltra. E, portanto, em termos de renovações de ar, o valor máximo que é permitido é 0,6 renovações por hora. Sendo que há um estudo que já foi feito há uns anos para os climas quentes, portanto do sul da Europa, e que apontam que poderemos ir a uma renovação por hora. Portanto, um valor mais favorável para os nossos países. Além disto, temos que ter muito cuidado, e aqui parece que é uma paranoia com as pontes térmicas. Portanto, porquê? Porque através das pontes térmicas são pontos singulares, são pontos de fragilidade envolvente. Todos os colegas que aqui estão, que trabalham com estas questões, o nosso regulamento também é exigente, mas este standard é bastante mais exigente. Porquê? Porque através das pontes térmicas está provado que temos perdas de energia na ordem dos 30% a 40%. Numa Passive House, essas perdas de energia, como todos estes pontos singulares são muito bem tratados, nós conseguimos ter perdas na ordem dos 4%, 5%, 6%, o que é muito, muito inferior. E, portanto, aí o PSI, o coeficiente de transmissão térmica linear, é exigido que seja inferior ou igual a 0,01, portanto, muito pequeno mesmo. E depois temos a tal magia, o tal sistema de ventilação mecânico com recuperação de calor, que são sistemas de elevado rendimento e de elevada eficácia. Têm-se sistemas com uma eficácia superior a 75% e com um consumo muito baixo, que tem que ser inferior ou igual a 0,45 watts-hora por metro cúbico. Portanto, isto consome muito pouco.
porque é claro que é um sistema elétrico, são bombas de calor, falando de uma forma muito simples, não é? Mas de baixíssimo consumo e de elevadíssimo rendimento. E, portanto, senão não faria sentido estarmos aqui a falar de casas passivas, não é? Se aqui colocássemos sistemas que iriam consumir brutalmente a energia. Portanto, aqui é que está a parte não passiva deste conceito. Desculpa, é para essa? Inimiga da perfeição. Estes princípios, ao serem atingidos, o que é que nós pretendemos? Que se verifiquem os requisitos que aqui estão inscritos. Ou seja, estes edifícios não podem consumir mais do que 15 kWh por metro quadrado ano de energia para aquecimento ou para arrefecimento. Não se pode, no cálculo que nós fazemos, não podemos exceder este valor. Ou, e não é I, é ou, portanto é uma disjunção, ou a carga de aquecimento do edifício ou a carga de arrefecimento do edifício não pode ultrapassar os 10 watts por metro quadrado. Além disso, e cumulativamente a estas duas condições, o outro requisito é que as necessidades de energia primária do edifício não podem exceder os 120 kWh por metro quadrado ano. O que é que se inclui nestes 120 kWh por metro quadrado ano? Inclui-se a energia necessária para aquecimento, a energia necessária para arrefecimento, a energia necessária para aquecimento de águas sanitárias, a iluminação e a energia de todos os equipamentos domésticos e também do equipamento de ventilação. Todos os equipamentos, portanto, entra no cálculo toda a energia necessária para o funcionamento e para do edifício. Além disso, temos ainda o requisito desta entidade, portanto, o número de renovações por hora não pode exceder os 0,6 renovações por hora, e um outro requisito que para nós é muito difícil, muitas das vezes, consoante a zona climática em que estejamos, de atingir, que é do sobreaquecimento. Ou seja, no cômputo geral dos dias do ano, nós não podemos ter mais de 10% com temperaturas acima dos 25 graus. Aquilo que nós temos feito, nos estudos que temos feito, e como estamos num clima mediterrâneo, vamos até aos 26 graus. Portanto, fazemos estes 10% relativamente aos 26 graus. Eles, nos climas frios, é aos 25 graus. Portanto, é aquilo que o standard diz. Portanto, e isto é difícil. Muitas vezes as estratégias vão ver que é um pouco difícil. Agora, vocês poderiam perguntar, e então este conceito aplica-se apenas à construção nova e à reabilitação? Atualmente, aquilo em que nós estamos a apostar, no setor da construção, não é na reabilitação. Temos imensos imóveis para reabilitar, toda a gente fala na reabilitação como um motor de desenvolvimento e despertar deste setor. Já temos muita obra de reabilitação em curso e, efetivamente, a Passive House também se preocupou com estes aspectos, porque o setor dos edifícios tem um potencial enorme para contribuir para uma economia de baixo carbono, não é? Portanto, e o setor dos edifícios, os milhões de edifícios que existem, têm esse potencial ainda maior, não é? Porque os novos já vão cumprir com os requisitos da nova legislação, já vão ser projetados, já vão ser construídos com determinados requisitos. Os edifícios com 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, não têm esses requisitos e, portanto, há aqui um enorme potencial para nós, ao reabilitarmos estes edifícios, podermos contribuir efetivamente para a redução das emissões de carbono que tanto nos preocupam e, portanto, para produzirmos um ambiente melhor e, portanto, para contribuirmos para a sustentabilidade do planeta. E, portanto, além do standard para a construção nova, temos um outro standard, que é o standard NFIT. Este standard NFIT é um standard não tão rigoroso, portanto, é um standard não tão rigoroso, em que as necessidades nominais de aquecimento, em vez de serem as 15 kWh por metro quadrado ano, passam a ser 25 kW por metro quadrado ano. Portanto, já fizemos estudos também para a reabilitação e é difícil, é mais difícil de atingir, claro que é. E depois depende do tipo de edifício que nós tivermos. Se nós temos um edifício com valor patrimonial, relativamente ao qual não podemos fazer isolamento térmico pelo exterior, não é? Aí as coisas complicam-se.
Os edifícios antigos muitas vezes têm áreas exíguas. Ao colocarmos isolamento térmico pelo interior, estamos a perder inércia e, além de perdermos inércia, também estamos a perder áreas. Não é? Isso às vezes é difícil. Consegue-se. É claro que há materiais atualmente que com espessuras de 1,5, 2 centímetros, temos uma eficácia em termos de desempenho térmico brutal, só que custam também fortunas, não é? Às vezes os investidores, mas podem, a relação custo-benefício depende do investimento que se esteja a fazer e do interesse do investimento, mas para esse tipo de reabilitação